Você já se sentiu na beira do abismo nos negócios? Aquela sensação que não importa o que você faça, sempre o fim está próximo? Pois é, muitos empreendedores e gestores passam por isso diariamente. Mas se eu te dissesse que às vezes, exatamente no fundo do poço, que a gente consegue encontrar as ideias e a força necessária para fazer a virada do jogo, hoje a gente vai mergulhar na história real de um dos maiores redes de fast food do Brasil, o Habib's, que um dia, acredite, esteve muito perto de fechar. Então prepare-se para uma virada inesperada e juntos nessa jornada a gente vai entender como o Habib's, muito antes da terminologia growth marketing existir, já utilizava isso no seu dia a dia. Vamos lá. O nosso protagonista nessa história é o Alberto Saraiva. A história dele começa de forma trágica, após o assassinato do seu pai em um assalto à padaria da família em São Paulo. Alberto, com apenas 20 anos, se viu obrigado a assumir o negócio, mas a padaria não ia bem. A localização era ruim, o movimento era baixo e os fornecedores se aproveitavam da inexperiência do jovem. Era um cenário desolador, com dívidas se acumulando e a perspectiva de falência cada vez mais real. Alberto, porém, não era a pessoa de desistir facilmente. E ele sabia que precisava de uma mudança radical para conseguir salvar o seu negócio. Foi então que ele teve uma ideia que parecia loucura para a época, que era baixar drasticamente os preços e, na esperança que isso aumentasse o movimento, a venda em maior volumetria desses produtos que ele vendia na sua padaria conseguisse compensar a margem de lucro menor. E foi de fato algo que aconteceu. A padaria recebeu mais movimento, mas isso ainda não é a grande virada na vida do Alberto e da Habib's. Um dia, um cozinheiro libanês pediu emprego ao Sr. Alberto. E esse encontro mudou tudo, pois esse cozinheiro sabia fazer esfirras e outras delícias da culinária árabe. E ali, Alberto viu uma oportunidade de ouro, unir a estratégia que ele criou de preço baixo, junto com um produto diferenciado e de alta qualidade, que não existia naquela época em larga escala no mercado. Então, isso no final do dia é uma sacada de aquisição. A gente pode falar que aqui a gente pode colocar que é um PLG, um SLG, etc. Não importa. O que mais importa aqui é que o Alberto conseguiu criar um modelo de aquisição que é um dos pilares do growth, que de fato funcionou muito bem para o Alberto e para o que viria a ser a Habib's no futuro. Então, a gente pode pegar esses ensinamentos aqui para entender que a gente muitas vezes precisa trabalhar o nosso processo de aquisição, melhorando a nossa oferta no final do dia, seja um produto específico ou um serviço. Como é que a gente compete com o mercado? Tendo uma oferta irresistível. Em 1938, Alberto negociou o imóvel e abriu a primeira unidade do Habib's. O desafio era enorme: como manter a qualidade e o preço baixo em larga escala? A resposta foi a otimização de processos e volume. Eles investiram em cozinhas industriais, padronização e, principalmente, em um modelo de negócio que permitisse a venda massiva. Isso mostra uma preocupação real do Alberto com a Habib's para conseguir focar no processo de ativação e retenção. Por que ativação e retenção? Ativação para a gente ter uma oferta irresistível, para a gente conseguir ter um volume de clientes chegando até nós. E retenção por quê? Porque ele se preocupava com a qualidade da sua entrega. Então, se a qualidade do produto fosse baixa para a época, o Habib's não conseguiria fazer com que os clientes voltassem. Então, esse cuidado e esses processos que foram criados, por mais que na época não tivesse esse nome com certeza, eles foram utilizados e foram feitos para um processo ativo de growth que a gente chama hoje em dia, que é o processo de aquisição, conseguir clientes, ativação, vender para esses clientes e retenção, que é cuidar bem da nossa base de clientes e fazer com que eles continuem voltando. Então, como ele fez isso? Focando muito na qualidade, processos para conseguir manter o preço baixo e conseguir fazer com que as pessoas continuassem voltando para comer as suas esfirras. Apesar do sucesso inicial, a jornada não foi fácil para o Alberto e para a Habib's. Para nós, empreendedores, gestores, intraempreendedores, a gente sabe que existem inúmeras noites sem dormir, decisões dificílimas e a necessidade de inovar constantemente para que a gente consiga continuar crescendo.
e para manter a competitividade no mercado. Mas a visão do Alberto e a dedicação da equipe foram inabaláveis. O que começou como uma padaria à beira da falência, hoje se tornou um império. O Habib's é uma das maiores redes de fast foods do Brasil, com centenas de lojas espalhadas por todo o Brasil e milhões de esfirras vendidas anualmente. Então, a estratégia de muito por pouco se provou um sucesso estrondoso, democratizando a culinária árabe para todo o Brasil e criando um modelo de negócio replicável. A história do Alberto Saraiva e da Habib's, elas nos ensina lições valiosas. Então, quais são elas, seja como empreendedor ou gestor? Não tema a reinvenção. Às vezes o caminho para o sucesso está em mudar completamente o que você faz. Mas cuidado, quando você está tendo um sucesso, não saia tanto assim do core do seu negócio. Ele iniciou como uma padaria, o que ele fez foi mudar o processo, mudar a questão de qual produto e mudar a sua oferta. Ele não mudou de sair de um processo de vender comida para começar a vender canos. Não. Isso é um dos principais erros que causa falência em empresas, inclusive, segundo a revista Harvard Business Review. Então, não tema reinvenção, mas cuidado, foque no core do seu negócio. Olhe o mercado por os outros olhos. Esse é um ponto também muito importante. Identifique as lacunas e as oportunidades que ninguém mais está vendo. Seja criativo. E isso aqui está muito vinculado ao growth. Quando a gente fala em growth, a gente tem também dentro desse processo a metodologia ICE Score, basicamente, onde a gente faz todo um processo de idealização de várias e várias ideias, onde cada uma dessas ideias vai sair com uma nota. Essa nota, ela vai nos ajudar a saber o que nós precisamos testar primeiro. Então, a metodologia do growth, por mais que o Alberto Saraiva ele não sabia dessa terminologia na época, porque ela sequer existia, mas ele com certeza tinha muito desse viés na sua cabeça. Ele precisava testar, operação, testar, capturar o dado e iniciar um processo de melhoria contínua. E também sempre abrace inovação. Esse é um outro ponto importante que a gente pode aprender com o Alberto Saraiva e a Habib's, seja na precificação, no produto ou até mesmo no processo. Inovar é crucial para o nosso negócio. Mais 2 pontos que a gente aprende com o Alberto Saraiva e a Habib's. Persistência-chave. A gente sabe que os desafios sempre virão, mas a capacidade de persistir e continuar, mesmo diante das adversidades, é o que define os vencedores no final do dia. Então, não desista, continue persistindo. E por último aqui, e o mais importante, foco no cliente. Entender o que é valor para você conseguir entregar isso para o seu público de forma consistente é fundamental. Então entenda seu público, faça pesquisas com eles, converse e não saia dessa visão do contato com seu público nunca. Não vá sentar numa cadeira onde você não, em momento nenhum, vai conversar com as pessoas que compram de você. E sobre esses pontos, esses são os principais que eu vejo que a gente consegue aprender com Alberto Saraiva e a Habib's. Claro que, com certeza, existe muito mais do que isso, mas foi o que consegui extrair com a história que eu estudei com profundidade aqui. A história do Habib's é inspiradora por si só, mas para você que busca ser um profissional melhor, um empreendedor melhor, um gestor melhor, os princípios do Growth Marketing que o Alberto Saraiva utilizou, como eu falei antes, ele não tinha essa nomenclatura quando ele utilizava lá atrás, mas com certeza ele utilizou muito do que o Growth utiliza hoje em dia, que é os pilares da aquisição, ativação e retenção. E principal, ele não chegaria a esse ponto se ele não tivesse um mindset de Growth, que é basicamente o quê? Que a gente tenha a capacidade de tomar decisão baseada em dados realmente e buscar um processo de melhoria contínua. Só que hoje a gente tem uma metodologia que nos permite fazer isso. E se você quer de fato aprender mais sobre esse assunto, sobre growth, etc., eu tenho um curso que explica ponto a ponto da aquisição, ativação, retenção, canais de aquisição como tráfego pago, tráfego orgânico, como tomar uma decisão baseada em dados de verdade, como ser data-driven, então, e esse curso se chama a Academia do ROI. Eu deixo o link aqui na descrição para aqueles que desejam entrar nessa comunidade. E pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história do Alberto Saraiva e da Habib's, assim como eu. Então, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo e principalmente inscreva-se no canal. Até a próxima. Valeu, até mais, tchau!